Fala, fala pessoal, tudo bem? Rafael aqui para quem não me conhece. Hoje eu tô gravando sem vídeo mesmo, tá? Mas eu só queria trazer algumas coisas muito importantes para vocês sobre o PVU. Então, o que que acontece? Primeiramente, tá? Antes de tudo, esse não é um vídeo de recomendação de compra, esse não é um vídeo de recomendação de venda, tá? Eu só quero mostrar para vocês uma forma interessante de tratar as suas plantinhas, de tratar aqui os seus ativos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, que eu queria falar aqui com vocês. Tenho minha NFT, acabei de conseguir a minha planta NFT, uma, duas, três, árvore. O que que eu faço agora? O que que eu consigo fazer depois daqui? Quantas plantas NFTs eu consigo ter? Por que que eu não posso colocar mais de uma, por exemplo, árvore? Então eu vou falar aqui para vocês, né, nesse vídeo. Eu quero que vai ser um vídeo um pouco longo, tá? Mas eu queria que vocês entendessem como que funciona todo esse processo. Eu vou até mostrar dentro do próprio Discord ali do PVU como é que eles têm toda uma tabela que dá para a gente seguir, tá certo? Bom, então vamos lá. O que eu queria falar? Então, primeira pergunta de todas, né? Tenho minha primeira NFT. E agora, o que que eu faço? Como que eu sei que a minha NFT é boa? Então, por exemplo, a minha NFT aqui, essa daqui, ela faz 517 LE a cada 60 horas, né? Vamos pegar o ID dela aqui, rapidinho, e vamos jogar aqui numa página que tem que a gente consegue medir algumas coisas do Plant vs Undead, tá bom? Então, deixa eu carregar aqui pra gente. Então, ele já está aqui. Daqui é uma outra ferramenta que eu quero mostrar. A que eu preciso agora é essa daqui. Então, eu tenho aqui o Plant Lookup. Quando eu clico aqui em Lookup, eu posso jogar o ID da minha NFT aqui. Né? Então, eu vou jogar o ID. Esse ID aqui eu peguei aqui dentro do meu farm. Tá? Então, é esse ID aqui. Então, eu vou vir aqui e vou dar um lookup nela. Trouxe aqui a minha plantinha. Ela é uma planta comum, de gelo. Ela faz por hora 8.2 LE. Então, por hora eu consigo fazer 8.2 LE, que é equivalente a 0.1 PVU. Tá? Por dia eu consigo fazer com essa planta 196 LEs, que é equivalente a 1.3 PVU. Uma planta boa, ela é acima de 10 LEs por hora. Uma planta média é acima de 5 LEs por hora, 6 LEs por hora. E uma planta ruinzinha, né, abaixo disso. Por que que é ruinzinha abaixo disso? Porque a mama, né, que é essa nossa plantinha aqui, ó, que fica 6 dias, né, aquela que a gente está acostumada com ela desde o primeiro ciclo, ela leva 144 horas para fazer 850 LE. Ela faz em média 5 LEs por hora e ela é grátis, né, grátis entre aspas, né, a gente paga ali 200 LE nela. Mas, então tem que ser algo pelo menos melhor que ela, tá certo? E como que eu sei quantas plantas eu consigo colocar no meu terreno? Vou desmarcar aqui e vou colocar como se eu fosse colocar uma planta nova aqui no meu terreno, né? Então eu vou vir aqui e tenho esse terreno, que é o que vocês têm aí, que é o terreno free, às vezes você tem algum terreno pago. Mas se você olhar bem aqui, ó, ele está falando quantas plantas eu posso ter. Eu posso ter uma planta árvore e 5 plantas pequenas. O que que é uma planta árvore? A mama, ela é uma planta árvore, né, que é uma árvore mãe. E as babies são árvores, são plantas menores, são plantas pequenas. Como que eu sei a diferença de uma para outra? Se a gente vir aqui no Marketplace, né, a gente consegue ver plantas, né? Se a gente tem aqui, ó, filtrado plantas e a gente tem filtrado Mother Tree, que são as plantas mães, né, as árvores mães. Então eu posso ter no terreno free uma árvore mãe e 5 plantas pequenas. Plantas pequenas podem ser NFTs ou babies. Eu posso misturar as duas, tá? Não tem problema nenhum. Então, agora que você já tem a sua NFT, o que que você precisa fazer? Juntar para ter mais NFTs, porque quanto mais NFTs você tem, mais LEs você vai conseguir ter por hora, né, por dia ali. Às vezes eu tenho o NFT que faz, ó, o ciclo em 240 horas, eu tenho o NFT que faz o ciclo em algumas menos horas, né? Vou pegar aqui, ó, vamos pesquisar por ICE, vamos buscar aqui, ó, 60 horas, 96. Então, dependendo da sua planta, você vai ter um ciclo dela. No meu caso, a minha NFT, ela faz um ciclo de 96 horas, se eu não me engano. Deixa ele carregar aqui para mim. É um ciclo de 60 horas, perdão. Então eu faço 517 a cada 60 horas. Isso daqui para mim é bom,
tá bom? Para mim é tranquilo. Não acho pouco, também não acho muito. Só que tem uma coisa que é interessante que vocês precisam se atentar, que é a estação que está no PVU agora. Se você olhar aqui, ó, clicar, ele fala que é winter, inverno. A cada 7 dias, essa estação muda. Então, ela vai para verão, inverno, outono, primavera e assim por diante. A cada 7 dias ela muda. E aqui eu tenho, que é muito importante vocês prestarem atenção, o clima. Então, eu tenho a estação e o clima. Todo dia esse clima muda para um clima aleatório. Por exemplo, no clima de hoje, ele está falando que ele dá mais 120% para plantas ice. Então, no caso, a minha plantinha hoje, ela está ganhando 120% a mais de produtividade. Se hoje ela faria 196 PV, 196 LEs, que é o diário dela, igual a gente viu aqui, né? Ela vai fazer isso daqui mais 120%. Então, ela vai fazer quase 300 LEs hoje. Então, é muito importante você prestar atenção nisso daqui. Só que, por exemplo, a minha planta é uma planta de gelo. Se por um acaso amanhã o clima for de verão, ela vai tomar prejuízo. Por isso tem esse outro site aqui que é muito bacana. O que ele faz? Ele mostra como que foi a previsão ontem, né? Então é inverno, snowy, a de hoje, winter, cold wave, e a de amanhã a gente não sabe, porque é aleatório. Só que aqui ele tem uma tabela de probabilidade. E aqui você coloca o seu fator de risco, né? Geralmente a gente deixa 20, mas se a gente olhar aqui para a linha de ICE, eu tenho aqui Negative Event Probability. Então, eu tenho 12% de negativo, 12% de positivo, 75% neutro. E ele está recomendando que a gente coloque uma greenhouse. O que é uma greenhouse? É uma estufa, né? Essa estufa já está até colocada aqui, ó. Amanhã, a minha planta ela vai estar protegida. Então, se vir algo de calor amanhã, a minha planta ela não vai sofrer dano nenhum. Se eu colocar essa estufa hoje, ela serve para hoje? Não, ela só serve para amanhã. E qual que é o clima de amanhã? Ninguém sabe, é aleatório, mas baseado em algumas probabilidades, a gente consegue ter uma noção do que pode ser. Ah, Rafa, e se amanhã vir um clima de gelo, você vai perder o bônus da sua planta? Vou, né? Melhor eu perder do que eu acabar, quer dizer, perder não, né? Não ganhando do que eu acabar perdendo caso venha alguma coisa de fogo. Então, essa, essa lista aqui de probabilidade ela é bem bacana e ajuda bastante. Então você pode tomar conta das suas plantinhas desse jeito, tá bom? Essa estufa você compra aqui no shopping, ela é muito baratinha, custa 10 LEs e vem 10, tá? Então é essa daqui, ó, vem 10 LEs e ela custa 10. Compensa eu colocar isso daqui todo dia? Não. Por quê? Mesma coisa, porque hoje, por exemplo, eu estou ganhando 120% de produtividade a mais. Imagina eu deixar de ganhar isso, é ruim, né? Então, sempre dá uma olhadinha nesse site, todos esse site, esse outro site que eu estou colocando aqui, eu vou deixar eles aqui na descrição para vocês poderem consultar depois, tá bom? Então, isso daqui é bem interessante. Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, além de tudo isso, né, é você poder, aqui no PVU Hub, deixa eu até voltar aqui para o endereço padrão, né? Eu tenho aqui o Garden Simulator. O Garden Simulator é uma forma de você simular como que está o seu jardim e quanto você pode prever que você vai ganhar com o seu jardim com essa configuração. Então eu vou copiar aqui de novo o meu ID e vou voltar aqui no Garden Simulator. Então eu vou clicar aqui para simular e aí ó, já tem até um Garden que eu tinha colocado aqui. Eu vou apagar ele e vou colocar um novo. O que eu tenho lá? Eu tenho uma mama, eu tenho 4 saplings, 2, 3, 4, e eu tenho o ID da minha planta, né? Eu coloquei aqui o ID da minha planta. E olha que legal, ele calcula aqui para mim já incluindo os 5% de taxa lá que o PVU cobra para a gente sacar. Então o que ele fala aqui para mim? Que a cada hora o meu jardim está produzindo 26,99 LE, isso por hora, que é equivalente a 0,18 PVU. Por dia, o meu jardim está fazendo 4,32 PVUs. Olha que bacana, já que essa planta aqui ela tem um ciclo de 60 horas e as saplings de 72 horas, eu posso considerar que a cada 6 dias, né, que é o meu ciclo maior, que é o da mama, eu consigo pegar aqui 4,32 vezes 6, que é equivalente a 8, 16, 24, mais ou menos aí uns 25 PVUs a cada 6 dias, tá certo? Então isso daqui é bem interessante que você consegue saber
quanto que você vai pegar ali. Ah, Rafa, mas não dá para saber porque o valor do PVU muda. Sim, eu não estou falando em dinheiro, eu estou falando em PVU. PVU é um valor fixado, 150 LE para um PVU, tá? Então esse daqui é um valor fixado. Quanto que o PVU vai estar valendo amanhã? Eu não sei, pode ser que ele esteja valendo 5 dólares, pode ser que ele esteja valendo 80, não dá para saber, né? Mas uma coisa que eu recomendo geralmente, né, se você já está investindo, volto a falar, não é uma recomendação de compra e nem de venda, mas se você já está investindo nessa parte do PVU, é interessante que você se planeje. Então, o que eu costumo fazer, tá bom? Eu costumo colocar, já que eu vou receber a cada 6 dias 25 PVUs, vamos colocar 20 para deixar uma conta mais fechada, eu vou pegar 50% disso que eu ganhar e vou reinvestir no próprio jogo, ou seja, eu vou deixar 10 PVUs guardados para eu comprar uma NFT aqui no mercado mais para frente, né? Então, guardei 10, guardei mais 10 daqui 6 dias, guardei mais 10 daqui 6 dias, eu posso vir aqui depois e comprar uma NFT, por exemplo, ó, de 30 PVU. Claro que eu vou fazer as contas, vou ver se faz sentido. Essa daqui, por exemplo, ela dá 1.200 LE a cada 240 horas. Fazendo uma conta rápida de cabeça, dá mais ou menos uns 6 LEs por hora. Para mim não compensa tanto. Então eu vou procurar alguma plantinha aqui que faça sentido para mim para eu poder comprar. Bom, então 50% do que eu ganho aqui no PVU eu guardo para reinvestir no próprio jogo, tá? 30% do que eu ganhar eu também deixo reservado, só que aí eu vendo esses PVUs, né? Deixo ali em BNB, em BUSD, alguma coisa assim, para que eu invista em outros NFT games. E 20 só por cento do que eu ganhar, eu pego para mim efetivamente. Eu não estou vivendo de mercado, eu não estou fazendo nada disso. Eu estou fazendo uma renda extra. Então, eu vou reinvestir, a maior parte do capital eu vou reinvestir e um pedacinho eu pego para mim. Claro que essa é a minha forma de pensar, tá bom? Seria interessante se todo mundo pensasse um pouco dessa forma. O que eu queria mostrar aqui também aqui no Discord do PVU. Quando você entra no Discord aqui do PVU, a gente tem aqui Plant vs Undead e a gente tem alguns canais aqui, como por exemplo o canal de Farm Mode, né? Aqui ele está um pouquinho pesado, tem um monte de gente falando ao mesmo tempo aqui no Discord, mas ele já vai carregar aqui para mim. O que eu tenho aqui dentro desse Farm Mode? Aqui no Farm Mode ele tem tudo o que acontece no farm, tudo que eu preciso saber para o farm. Olha que legal, muita gente não conhece essa parte aqui. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês de como funciona a parte de climas para NFT, porque o restante acho que todo mundo já sabe como funciona, né? Então, eu vou descer aqui um pouquinho, ó. Eu tenho aqui a parte de elementos. Então, o que os elementos eles fazem, né? Eu tenho elemento de fogo, vocês viram ali que a minha é de gelo, né? Ice. Quando eu somo, eu tenho ali 5 NFTs, por exemplo, do mesmo tipo, eu fico imune a alguma coisa. Então, por exemplo, ó, aqui são elementos. Vamos descer aqui um pouquinho, para eu só ver se é ali mesmo. É ali mesmo. Então eu fico imune a algumas coisas. Então, por exemplo, aqui eu fico imune ao heat wave, né, que é o vento quente, a onda de calor. Eu tenho aqui vulcano, que também é de calor e ganho produtividade de 10%. Então, se eu tenho 5 plantas de ice, eu não preciso me preocupar com esses climas aqui, porque elas vão se proteger e ainda vão me dar 10% de produtividade. Se eu tenho, por exemplo, 8 plantas elétricas, eu fico imune a corvos. Se eu tenho 8 plantas de água, eu não preciso regar as minhas plantas e ainda ganho mais 5% de produtividade. Então você consegue começar a pensar em organizar suas plantas para você seguir para você ter um segmento ali do que você quer, né? Claro que na land básica, né, se a gente olhar um pouquinho aqui para cima, eu tenho alguns tipos de lands. Na land básica, que é a land free, eu posso colocar só 6 plantas, que é uma planta mãe e 5 plantas sunflower saplings, né, ou NFTs simples. Já nas lands pagas, eu consigo ter mais 20 plantas e 3 plantas mães, essa é de um elemento. Na incomum, que são 2 elementos, eu consigo 25 plantas mais 4 árvores. Claro que esses daqui custam muito caro, né? É muito caro você ter uma land dessa aqui, custa 2.000, 3.000, 4.000 PVUs uma land dessa. Não se paga agora, né? Para você poder comprar. Mas é interessante que você saiba. Então aqui é importante que você tenha
essa noção de como você pode deixar as suas plantas organizadas. Por exemplo, light, se eu tiver 15 plantas de luz, não consigo ter isso no terreno básico, mas se eu tiver 15 plantas de luz, eu dobro as chances das minhas NFTs droparem uma semente para mim. E uma coisa interessante, você sabia que a sua planta NFT, eu vou até pegar a minha aqui de volta, que a sua planta NFT, ainda está dentro do meu horário, está dentro do meu horário. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Quando você tem uma planta NFT, todo dia ela tem 1% de chance de dropar mais uma semente para você. E quando você coloca um pote grande, se você olhar aqui, ó, você vai ter mais 1% de chance de dropar essa NFT, essa sementinha. Então, quando você coloca na sua NFT um pote grande, você tem 2% por dia de chance de dropar uma sementinha nova, que é muito maior do que você abrir uma box, uma sandbox, né? Então, nas plantas normais compensa você colocar um pote pequeno, mas na sua NFT compensa você colocar um pote grande. E como vocês estão vendo aqui, eu coloquei 2 potes grandes. Isso não vai dobrar as minhas chances de ganhar a semente. Mas no que isso me ajuda? Um pote grande ele dura 30 dias, né? Como vocês já devem saber, a NFT você não tem que remover ela depois que você colhe ela. Você simplesmente vai pegar os LEs e ela vai continuar aqui. Só que depois de 30 dias, esse pote some. Para que eu não perca o meu farm no meio do caminho, vamos supor que minha planta NFT deu ali faltando 28 dias, né? E daqui 60 horas, que são 3 dias, né? Quase 3 dias, ela vai me dar ele de novo. Só que se o meu pote acaba no meio do caminho, eu perco tudo que ela já fez. Então eu já deixo 2 potes, porque se um acabar, o outro já entra em ação. E aí eu vou e coloco mais um pote para sempre manter aqui em 2, tá bom? Então isso daqui é muito interessante você ter em mente também. Legal, coloquei aqui o meu pote voltar lá pro Discord para poder mostrar aqui para vocês, continuar mostrando aqui para vocês. Aqui ele fala um pouquinho de cada uma, né? Mas o que eu queria mostrar mesmo era esse daqui, os Weather Events, né? Que são os eventos de clima que eu tinha mostrado. Então eu tenho a cada dia um clima diferente. Então eu tenho Cloud, Iron Rain, Cold Wave e cada uma afeta positivamente ou negativamente os tipos das plantas. Então, por exemplo, uma planta de metal, quando tem Iron Rain, ela tem 120% de produtividade a mais. Já uma planta de luz, quando está em cloud, né, quando está nublado, ela tem menos 10% de produtividade. Vou pegar um exemplo aqui que chega a ser até absurdo, quer ver? Que é para planta de fogo. Deixa eu pegar ela aqui, deixa eu ver se eu acho ele fácil. 100%, 100%, 20, 40. Bom, eu não estou achando ele aqui, mas tem alguns eventos que chegam a dar até 300, 400% de produtividade a mais, por exemplo, para planta de fogo, né? Um clima muito ensolarado ajuda muito a planta de fogo, então você consegue ter algumas coisas que ajudam. Então é interessante dar uma olhada nessa parte aqui do Discord para você ter acesso ao que faz bem e o que não faz bem para sua planta, tá bom? E aqui tem a atualização, né, que aconteceu agora no dia 19, que se você não tiver nenhuma NFT, você não pode fazer nenhuma troca de LE para PVU. Se você tiver uma ou mais NFTs, você pode trocar 150 LE por um PVU, e aqui as regras da árvore do mundo, tá? Vamos lá ver a árvore do mundo, aproveitar que a gente está aqui, vamos ver se ela já alcançou o o tempo certo. Então, ele não carregou aqui para mim, mas depois eu vou ver isso daqui certinho. Bom, o que eu queria mostrar para vocês era exatamente isso, falar sobre o tempo, como você vai cuidar das suas plantas, né? Então, sempre fica de olho aqui para você poder colocar a estufa se precisar, fica de olho no clima e entra nesse site aqui para você consultar o que pode vir amanhã, para você não tomar nenhum prejuízo na sua planta, tá bom? Ó, por exemplo, plantas de fogo tem a probabilidade de 50% de amanhã ser um dia bom para elas. Já a minha planta de ice não tem essa probabilidade. Então, sempre tem que tomar cuidado com isso daqui, tá bom? Usa bastante esse PVU Hub aqui para você saber quanto que está planejado de você ganhar mais ou menos aí por mês com
PVU e não com dinheiro específico, tá? Sempre se planeja em cima do PVU e não do valor, porque hoje está 8,11, amanhã pode estar 5, pode estar 3, pode estar 50. Então se baseia em cima do PVU e não do dinheiro em si, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado de tudo que eu mostrei aqui e se tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui também, comenta aqui embaixo, dá um like aí e a gente vai conversando junto e tirando todas as dúvidas. Tchau, tchau.